E aí pessoal, beleza? Hoje eu tô trazendo um vídeo aqui pra vocês. Você que tá começando aí agora, nunca ouviu falar ou não entende direito. Pra você que já tem um tempo a mais de mercado aí também, quer aprender um pouco mais, conhecimento nunca é demais, certo? Então hoje eu quero estar falando aí sobre candlestick, o famoso padrão de velas japonesas, né? Eu não vou me aprofundar muito nos detalhes históricos dele aqui. Vou usar mais a parte técnica, né, que é o que a gente usa, a parte de análise técnica. Antes da gente começar a falar de candlestick, gostaria de estar pedindo aí para você estar se inscrevendo no canal, deixar aquele joinha para estar fortalecendo e tornando esse conteúdo relevante no YouTube, comentando e compartilhando nas suas mídias sociais aí, para estar ajudando a gente a fortalecer o canal, certo? Começando a falar aqui de candlestick, a gente tem como parâmetros para formação, independentemente do tempo que você usar aí, 15, 20, 1 minuto, um mês, um ano, ele tem um preço de abertura, um preço máximo, um preço mínimo e um preço de fechamento. O que varia é o tempo que você vai usar. E tanto ele vai fechar mais rápido, no caso de 1 minuto, que é o menor tempo que a gente consegue usar, como no caso de 1 mês, que algumas plataformas aí fornecem 1 ano também. Ele vai ter uma abertura lá em janeiro e vai ter um fechamento lá agora em dezembro, tá? Então aqui eu tenho um exemplo, né? Ele um candle de alta, um candle de baixa. O que difere um do outro, além da cor, é abertura e fechamento, né? O de alta abre embaixo, fecha em cima, e o de baixa abre em cima e fecha embaixo. Então, como eu disse, se você pegar de 1 minuto, em 1 minuto vai ter uma formação, abertura, fechamento máximo e mínima, e assim por diante, até num ano. Se você pegar ele em janeiro, se você pegar um de 1 ano, ele vai abrir em janeiro e vai fechar em dezembro. Não necessariamente nessas formas aqui, isso aqui é só para ilustrar, tá? E tornar aí a apresentação mais dinâmica. Dentre uns aí que eu destaquei, eu quero estar falando do martelo, que é o queridinho aí dos analistas, né? Ele geralmente aparece no final de uma tendência de baixa, e quando percebe-se essa formação de candle, o mercado tende a responder de uma forma contrária da que vinha vindo, né? Se ele vinha numa tendência de baixa, o mercado entende que foi o final da tendência de baixa, porque ele veio num nível de preço. Ele veio na mínima dele aqui, encontrou alguém muito interessado em comprar e esse alguém acabou impulsionando o mercado para cima e continuou tomando até que o mercado entrou na mesma onda e foi embora, tá? A gente tem ele também invertido, tá? Onde ele vem também numa tendência de queda e aí ele acaba resistindo o nível de preço ali, acaba a venda não conseguindo mais empurrar para baixo, empurrar os preços mais para baixo. O mercado notando isso, notando essa resistência, responde da mesma maneira e toma a direção contrária. Aqui já a informação de candle duplo, que tem várias formações, né? Eu vou pegar algumas para estar simplificando, para estar exemplificando. Aqui eu peguei um engolfo de alta, tá? O mercado vem em uma tendência de baixa forte, de repente o volume de negociação cai e o mercado para prestar atenção nesse volume de preço, o que está acontecendo. De repente sai ou notícia ou dado econômico e o mercado ou os players acabam tomando a direção contrária quando vem essa formação. É lógico que é para quem é analista técnico, certo? Para quem é leitor de fluxo, ou quem opera aí no longo prazo, compra um pouco a cada mês, não está nem ligando muito para isso. Mas isso é mais para o day trade e para o swing trade, tá? Depois do engolfo de alta a gente tem aí o Harami de fundo. Note, ó, que é bem parecido, tá? O mercado vem numa tendência de baixa, só que aqui a negociação de alta, a negociação de compra é bem baixa, é pouco volume aqui. E o mercado está aguardando alguma coisa. Ou é notícia,
dado econômico, e quando sai esse dado econômico, ele positivo, o mercado acaba, o que quer que seja que causou, que ocasionou esse candle, né, acaba respondendo e indo na direção contrária. A gente tem o Marubozu, que também o mercado vem numa tendência de baixa. Ele tem também na alta, mas como eu estou falando, ele também vem numa tendência, pode acontecer numa tendência de alta. O mercado está subindo e de repente começa a cair de uma maneira forte. Eu vou estar mostrando no gráfico daqui a pouco para vocês, mas hoje o meu foco é falar dos padrões de alta. Esse Marubozu de alta aqui, o mercado vem no volume já capengando ali, bem fraco, e de repente por um player, o que quer que seja que tenha ocasionado, começa o preço a ser negociado cada vez mais alto, mais alto, mais alto, fecha um candle grande, depois continua, dá continuidade. A maioria das pessoas espera ele vir para negociar ele quando ele vem aqui 50%, tá? Quando chega aqui a 50%, o pessoal começa a comprar com stop na mínima dele e ele acaba fazendo bons trades aí, usando o Marubozu. A gente tem também os dojis, né? Tem aqui o doji. Dojis são geralmente formados quando há indecisão no mercado, né? Ou tá esperando dado econômico, ou é cenário político, alguma coisa que causa no mercado indecisão. Os caras não sabem se compra mais, se vende mais e acaba aparecendo essas formações aqui, tá? A gente tem um dos mais usados aqui, que é a lápide, né? Eu sempre uso falar, sempre que aparece uma lápide é sinal que a tendência morreu. Tem a cruz também, tá? Esse outro doji, o próprio doji, abriu e fechou no mesmo nível de preço, tá? Então esses são os dojis que a gente tem. Eu estou pegando alguns aqui. Tem também a estrela da manhã, que mercado tendência de baixa, de repente um nível bem pequeno de negociação de venda, né? Vem numa tendência forte, vai perdendo, até que fica aquele volume baixo de negociação e o mercado acaba respondendo com compra e retomando um nível de preço cada vez mais alto. Tem também a estrela da tarde, né? Só que no caso ali é invertido. Lá era da manhã, o mercado veio em alta, nível de negociação era abriu, subiu e começou a descer. O mercado percebe uma reversão de tendência ali e passa a vender baseado nesse candle que se formou aqui em cima. E por último, e não mais importante, a gente tem aqui o bebê abandonado, né? Parece a estrela da manhã, só que a diferença dele é o quê? Após esse nível de negociação baixa, o mercado no outro dia já abre em gap de alta, né? A gente já tem um gapão de alta ali e vai embora. Acaba subindo e até... esse aqui é só um exemplo, mas a gente vê formando Marubozu muitas vezes indo embora. E no dia seguinte... E tudo se dá quando o mercado percebe que não há mais intenção de venda. Eu separei alguns exemplos ali no gráfico. Deixa eu ver se tá aqui meu gráfico. E aqui, ó, a gente tem um engolfo, né? Deixa eu pegar minha canetinha. Tá aqui, ó. Mercado tendência forte de baixa, de repente não, né? Levou uns dias. E aí começa um nível de negociação bem baixo. Abre em gap, lá embaixo, e de repente começa a subir, supera já o fechamento, supera a máxima e vai embora. Aqui, ó, a regra dos 50%, mais ou menos, que eu falei para vocês, ó. O mercado vem, compram bastante e acaba subindo, tá? Esse aqui é um exemplo que eu peguei. Eu tenho mais alguns aqui. Deixa eu ver. Ó, um exemplo de cruz aqui, ó. Olha lá. O mercado vinha em queda. Aí há 2 dias atrás
se formou a cruz, o mercado entende o quê? Caiu aqui, né? O preço desceu, mas acabou voltando. Fez uma mínima aqui, perdeu essa mínima aqui, ó. Ó, acaba perdendo aquela última mínima. Mas aí o mercado entra com força compradora e vai embora. E hoje a gente vê aqui, ó, abriu em gap e decolou, tá? Eu acho que eu tenho mais uns exemplos aqui, deixa eu ver rapidinho para não tornar o vídeo muito longo e massivo, né? Ó, um martelo invertido tem aqui, tá? Veio em queda, abriu, sustentou, respeitou, foi embora, tá? Ó, Marubozu aqui, um dia, outro dia Marubozu, foi embora. Aqui a gente tem a figura de um enforcado, tá? Que um martelo no alto eu não coloquei ali, mas um martelo no alto a gente chama de enforcado. Cadê? Aqui a gente também tem um engolfo, ó. Olha lá, mercado em queda, entra um volume, segura quando rompe e vai embora. Aqui, ó, outro martelinho invertido, tá? Então isso é interessante para quê? Para você estar olhando, analisando, para a sua tomada de decisão no dia seguinte. Eu tinha separado uns outros aqui, só que tá meio difícil de encontrar. Tinha uns martelos bem bonitos que eu tinha visto. Ó, um martelo bacana aqui, ó. Olha lá. Esse aqui tá bem bonito, né? Que o mercado veio numa queda boa, ó. Caiu tudo isso aqui, ó. Ó, uma queda. Aí tem uma retomada, mais ou menos uma cruz aqui, ó. Queda. Olha lá, ó, quase que um bebê abandonado lá embaixo, tá? Um doji lá embaixo, quase que um bebê abandonado. Não precisa ser exatamente um volume muito pequeno de negociação, mas aqui a gente vê em relação aos outros dias um volume baixo, né? E aí o mercado responde já num gap no outro dia, volta, ó, perde aqui, ó. Isso aqui é as armadilhas que o mercado faz, né? Perde o fundo, trabalha ali, mas aí o mercado passa a olhar esse martelo aqui, Marubozu gigantesco, e aí começa a ir embora em 1, 2, 3 e vai embora, certo? Acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero estar ajudando vocês aí de alguma maneira, tá? Se você gostou do vídeo aí, não esquece de estar deixando o joinha para, como eu digo aí, fortalecer o canal, certo? Muito obrigado pela sua audiência e a sua paciência. Fiquem com Deus e eu fui!